Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente está aqui com a Luciana Selle, ela é professora, contadora de história e vai falar um pouquinho mais pra gente sobre como é esse universo da contação de história que hoje em dia tem ganhado mais e mais espaços, né? Se apresente pra gente um pouquinho, Luciana, e conte aí pra gente como é. Eu vou contar a minha história. Eu me chamo Luciana Selle, sou professora já há 28 anos e me deparei há 10 anos atrás com o universo da contação de histórias. E foi quando eu me apaixonei e quando eu tive a oportunidade de tomar conta de uma sala de leitura, de uma escola daqui da cidade, e pude me aprofundar mais e fui fazer cursos, participar de congressos. E foi quando eu me descobri também cantora, compositora, escritora, poetisa, mas o meu universo é infantil. E eu descobri a importância da contação de história para as crianças, mesmo antes delas nascerem, né? No feto. Então, como é assim? Parece meio óbvio, né? Assim, o que o contador de história faz? Conta história. Mas qual é o objetivo? Como é que ele quer atingir a criança, assim, ou os pais? Na verdade, a contação de história ela vai muito mais além do que contar histórias. A contação de história transforma vidas, né? Salva vidas até. É algo que está sendo muito utilizado nesse espaço agora da psicologia, né? Histórias terapêuticas, onde a criança se identifica com aquele personagem, vai trabalhar os seus sentimentos, os seus medos, suas fobias e outros problemas até mais sérios, como deficiências, autismo, surdez, cegueira, e elas não se sentem tão diferentes nesse universo. E a criança, através da história, ao se identificar com o personagem, ela ganha força. Os pais, por sua vez, ao ver a criança evoluindo e entendendo esse processo, ganham ânimo para continuar a sua luta. Então, a contação de história ela vai muito além do que uma simples história, uma simples audição de história, porque ela tem um poder transformador e mudar histórias. E o que a gente pode, assim, aconselhar aos pais? Como é que eles devem fazer para que desde cedo as crianças tenham o hábito de ler, de estar no cantinho da leitura? Eu não sei, assim, como é que os pais podem estimular as crianças à leitura mesmo, a ser bons leitores? Eu aconselho, né, que os pais, eles, primeiramente, quando descubram que a sua esposa, que o casal está grávido, porque a gente diz o casal, comece a contar histórias. Por quê? Porque a memória auditiva da criança fica preservada. E é nítido, é comprovado cientificamente que quando a criança ouve a mãe contando a história, ela vai preferir as histórias que a mãe contava na barriga do que outras histórias. Uma história nova. Uma história nova. Isso é comprovado cientificamente, tem tese, tem trabalhos, a contação de história desde o feto, porque é algo muito forte. A voz da mãe com a criança, não só a voz da mãe, como a voz do pai e da avó. É necessário conversar com a criança na barriga. Poucas pessoas fazem, mas seria muito bom porque ela vai conhecer a voz de cada membro da família, que a partir dos 6 meses de gestação, ali já está a parte auditiva da criança já está toda formada, ela já está ouvindo tudo que se passa fora, né? Então vai ser uma criança que vai ser estimulada desde já, no feto. Após o nascimento, criar uma rotina com o bebê. Mas é muito difícil pegar um livro, abrir para um bebê e ele vai dizer, o que é esse livro? Justamente, tudo é rotina, é hábito, a criança vai se acostumando, vai amadurecendo e as histórias vão fazendo parte do cotidiano da criança. Quando ela chegar com 2, 3 anos, quais são espelhos? Ou seja, a criança pode ver, uma criança de 2, 3 anos, ela não senta numa sala, pega uma revista, se ela não vai folhear. Ela quer ver a imagem, ela quer ver a figura, então isso já é um grande estímulo também. Ser criado sim, um cantinho da leitura em casa, no quarto da criança, uma biblioteca onde o pai, agora é a hora de contação de histórias, também muito importante. Essa é a primeira dica, né? E pais leitores, sim. Óbvio, né? Porque se não forem, não vão perpetuar. Os pais, assim, não podem ser aqueles leitores assíduos, mas aqueles pais que se preocupam com o universo de leitura da criança. Estimular, ir para as livrarias, estar atento em suas cidades às bibliotecas infantis que tem hoje uma gama de contadores de histórias diversificados, com ludicidade, com mágica, envolvendo todo o universo, né, de formatação, porque hoje também, Dani,
contação de história ela virou uma ferramenta educacional para promover conhecimento. Então, é um leque de opções. Né? E em casa eu aconselho isso, criar uma rotina, um horário. E o que hoje pega mais, né? Os pais, eles não são presentes nas vidas dos seus filhos por causa da rotina de trabalho e muitas vezes não é criado esse hábito, mas alguns pais têm tido uma solução justamente, que é a criação desse cantinho ou na hora de dormir. Quando eles chegam em casa e a criança já está, né, um pouco sonolenta, e eles criam hora do conto, hora da história do papai e da mamãe. Então, os mecanismos são vários, né? A nossa sorte é que hoje os berçários, as escolas que passam o dia todo com essas crianças também entenderam e estão contratando esses profissionais, né? Para que possam estar ali, para que as crianças sejam motivadas a ouvirem histórias. Antigamente isso a gente não via, o professor era que contava história, o professor era que fazia todo esse processo. Hoje não, hoje existe um profissional específico que vai saber lidar com aquela turma ou com aquela situação, e assim também são as famílias. Eu acho que a família ela tem que se adequar ao seu universo, só não pode deixar de fazer, porque a contação de história realmente nas fases iniciais vai fazer com que o seu filho, num futuro, seja um leitor. Não tem como ele não gostar desse universo de leitura. E como é que é a preparação, assim, quando você vai fazer uma contação de história? É só o livro? Tem fantasias? Não sei, porque acho que depende da idade, né? Como isso, é que atinge a atenção isso. da criança? Nós temos uma faixa etária. A preparação primeiro, a história tem que contar o contador. Tem que conquistar o contador, né? Eu não conto a história que não toca o meu coração, porque eu não vou passar sentimento, eu não vou passar emoção, eu não vou passar o que realmente a história deveria passar. Então, primeiro ela tem que tocar o coração do contador. Lógico que existem histórias que eu tenho que contar, porque é um aniversário, a gente faz um trabalho, né, total de preparação. Mas quando eu vou contar uma história que eu fico livre o tema, onde eu possa contar, e tem uma faixa etária grande de crianças, aí eu vou ver se tem uma faixa etária de crianças de 0 a 5 anos, vamos dizer, e é a mesma história. Leva acessórios, porque a criança com certeza de 0 a 2 anos ela vai estar mais ligada aos acessórios da história. E os outros vão ser beneficiados, porque vão visualizar. E nós vamos criando os mecanismos, né, onde eu posso intervir, onde possa existir a junção, e ali naquele universo de histórias todos possam ser beneficiados, até os adultos. É incrível que às vezes eu conto história para bebê, que é a menina Nina, que eu falo sobre os dedinhos, e os adultos acompanham, né, o tchutchuê, eles amam. Então é algo assim que contagia mesmo, né, e faz, né, o interessante da história, as contações, ela traz à memória cheiros, ela traz à memória sentimento, né? Interessante que teve um dia eu falando sobre uma história, eu falo sobre o café. A moça, ela se levantou, uma adulta, eu estava contando para ela, disse, eu senti o cheiro do café. Eu senti o cheiro do café. Então isso é muito mágico, é onde você vê o poder, né? E a criança, ela se envolve, como ela chega e diz assim, eu digo assim, aí o morango tava tão gostoso, e ele... Daqui a pouco você vê as crianças fazendo assim, né? Sentindo o gosto do morango na boca. Então, é algo que você vai além daquilo que você imagina que você está fazendo, que você está passando. Eu já tive muitas experiências com a contação de história, né? De uma criança chegar e dizer assim, eu estou com a minha alma lavada, né? Parece que o mar... porque falava sobre o mar que lava, que o amar, que o mar, e falava sobre o amor, que o amar, que o mar lave o corpo, lave a alma. Aí ele terminou com, minha alma está lavada. Então, assim, são relatos, experiências de 10 anos de contação. Na verdade, eu fazia isso desde quando eu entrei, né? Aos 17 anos eu assumi uma sala de aula e eu tinha esse diferencial, né? Os meus alunos hoje, médicos e engenheiros e tantos outros, que hoje eu já sou professora dos filhos dele, eles dizem, né, você já era diferente e continua a mesma pessoa. Então, assim, bom é que a gente se recicla, né, como eu agora estou me reciclando, que é a parte da contação de história em Libras,
né, para crianças surdas. É um universo novo que está surgindo aqui no estado de Sergipe. Eu estou fazendo um curso de tradutor e intérprete, né, de Libras, para que justamente a criança surda se beneficie tanto quanto a criança ouvinte na hora da contação, né, que é importante, e tornar a criança surda crianças leitoras, né, que elas possam ter isso, ter isso como uma rotina também, porque os pais já vieram me perguntar. Eu posso contar a experiência? Pode. Eu estava numa das reuniões da CESAJU, né, que é a comunidade surda daqui, quando um surdo chegou e disse: bonito, você conta história para crianças ouvintes. Por que não conta história para criança surda se você sabe Libras? E aquilo me tocou muito e eu disse: realmente, eu preciso estudar mais, e prometi, né, para ele que eu iria me aprofundar e realmente dar oportunidade. E eu tenho hoje, sou voluntária numa instituição que todas as quartas-feiras eu conto histórias em Libras para crianças surdas, e realmente eles estão pontuando positivo essa experiência, estão me ensinando muito, porque a convivência com eles estão me ensinando mais a língua deles, porque quando a gente convive né, com o estrangeiro, né, a gente aprende, e tem sido uma experiência nova, e são poucos os contadores de histórias no Brasil para Libras. Temos muito, se Deus quiser, eu vou a São Paulo para conhecer esses grandes que estão aí, né, no Rio de Janeiro também, porque eles vão ter muito a me ensinar. Eu ainda estou engatinhando, mas eu sei que a gente é engatinhando que a gente um dia anda. Como o leitor. O leitor começa no feto, estimulação com os pais, vai para a escola, os professores hoje precisam estimular, porque não basta só a escola, né? É todo um conjunto para formar